Aleluia. E a verdade prática, aleluias, diz assim: embora o diácono seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Aleluia. Aqui a verdade prática, ela traz para a gente, né? A responsabilidade não só daqueles que foram consagrados à diaconia, a diácono, mas que é para todo crente, né? A gente vai aprender aqui ainda, no passar da lição, que diácono é uma pessoa, né, que foi escolhida, mas que a diaconia é um serviço para todos, né? Como aquele que limpa, aquele que visita, aquele que tudo que faz na casa do Senhor, aleluia, ele se diz diaconia, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, a leitura bíblica se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 8. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Assim oremos, assim lemos. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpes ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. O capítulo 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Aleluia. O 12 diz assim: os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque o que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aleluia, tremendo, né? Aqui esse ensino que tem Timóteo para nossas vidas, todos os dias, né? Que o diácono, ele deve ser uma pessoa honesta, né? Que não, de línguas torpes aqui, ele está falando sobre pessoas assim que falam muito, né? Palavrão, ou então também com palavras malditas, né? Ele está ensinando aqui para a gente, está chamando a nossa atenção que a gente tem que ser pessoas como cristão e também com um caráter de pessoas mesmo, que não falar palavrão, palavra maldita, maldizer as pessoas, né? Ele está chamando aqui a nossa atenção. E guardando o ministério da fé, né? Também aqui o 9 ele está falando para a gente guardar o ministério da fé e uma pura consciência. Aleluia. E o 10 também ele está falando, né? Seja primeiro provados. Aleluia. Os diáconos, ele precisa ser primeiros provados pela igreja, né? Pelos apóstolos, pelos pastores. E assim, aleluia, depois que for provado, ele sirva irrepreensível. Sejam irrepreensíveis em tudo o que faz, né? Aleluia. Pode assentar, os irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui também ele está falando no 11 que da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, né? Para a gente, mulheres, aprender mais, né? Também não, em casa a gente sabe que os filhos eles perturbam alguma coisa assim, às vezes saem algumas palavras que a gente não deve falar. A gente tem que bem dizer as pessoas, bem dizer os nossos filhos, bem dizer aquele vizinho que nos persegue, né? Os vizinhos muitas vezes é dentro da própria casa, né? Dentro da nossa própria casa. E aqui ele está falando isso para a gente ser sóbrias e fiéis em tudo o que fazemos. Então, tudo que nós for fazer, a Bíblia que fala para a gente ser sóbrias e fiéis. Como é que eu vou ser fiel? Eu sou fiel na igreja, mas em casa eu não sou. Ele está ensinando outra coisa aqui, porque não adianta. Às vezes a gente pensa assim, fui ungida diácono, é uma besteirinha. Não é não. Isso aqui é uma coisa que o Senhor, Ele separou a gente. Ele separou, ele deu a visão para as pessoas, né? O pastor, e ele ungiu, consagrou. E ele vai capacitando no dia a dia, mas a gente realmente também tem que vigiar aqui e aprender da palavra. E os diáconos também aqui, o 12. Sejam maridos de uma mulher e governem seus filhos de sua própria casa. Aleluia, né?
Os diáconos maridos. Aleluias. Aqui a Bíblia nos ensina aos homens, também às mulheres, vamos trazer também para a gente, né? Que deve ser homem de uma só mulher, homem fiel, fiel à sua esposa, fiel à sua casa, à sua família. Aí, então, daí, essa pessoa vai ser fiel a Deus, é automático. Aleluias. E as suas esposas também, né? E governe a sua própria casa. Governem bem, porque a gente sabe que tem homens que na igreja é uma coisa, em casa é outra. O Senhor aqui está chamando a atenção. Né, que a gente tem que ser em casa primeiro, só correndo, quebrou alguma coisa, vai lá, conserta isso, aquilo, outro, e ser bênção em casa. E então o Senhor, aleluia, Ele está vendo essas coisas todas. É o Senhor que prepara cada um de nós, que levanta, né, aleluias. E o 13 também, Ele está dizendo aqui, porque o que servirem bem, como diáconos, adquirirão para si uma boa reputação, posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A reputação que ele fala aqui, aleluia, é na igreja, né? É na área espiritual, aleluia. Porque a gente vai aprender aqui ainda que diácono, aleluia, ele tem que ter caráter espiritual, caráter familiar, todas essas coisas a gente vai aprender aqui no passar da aula. Então, aqui quando fala em posição, né, a gente vê hoje em dia as pessoas falam em posição, pensa que já quer crescer cargo, isso, aquilo, outro, ganhar alguma coisa a mais, isso, aquilo, outro. Mas aqui a Bíblia está falando de posições na fé espiritual, né? É aquilo que o reino do céu tem para a gente. Aleluia. Aleluia. Agora vamos passar para os objetivos. O estilo de vida diaconal de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução. Aleluias. Vamos ler a introdução agora. No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social. Demandou urgentes providências, por uma sábia e unânime decisão. Em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. A gente vai encontrar essa mensagem em Atos 6:3. Nesta lição, estudaremos esse importante ministério de serviço, que é por causa de uma crise étnica na igreja. Levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta até hoje faz parte do ministério ordenado pela Igreja Cristã. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Tópico 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O tópico 1. A diaconia de Jesus, que é o estilo de vida diaconal de Jesus, né? Aleluias. Significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o que ele foi. Aleluia. Apóstolo da nossa confissão em Hebreus. Eu gostaria que a irmã Fábia abrisse Hebreus 3:1. A irmã Benil de Lucas 24:19. Aleluia. A irmã Carlas 4:18 e o 19. Aleluia, Jesus. Hebreus 3:1. Aleluia. A gente vai ali, né? A gente vai ler, entender agora que ele foi apóstolo. Aleluia. Hebreus 3:1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confiança.
Aleluia. Perdão, a nossa confissão. Aleluia. Aí nós vemos, né, e aprendemos que Jesus, ele foi apóstolo, né? Aleluias. Agora o Lucas, ele foi profeta, Lucas 24:19, irmã Benilde. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aleluias. Daí a gente vê, né, também que ele foi profeta. Aleluias. E a irmã Carla, o 24, Lucas 4:18 e 19. Lucas 4, 18, 19. Um momento, irmã Carla. E a irmã, pode abrir, irmã Elizabeth, o João 10:11, por favor? Pode seguir, irmã Carla. Posso ler? Pode. 4, 19, não? 18 e 19. 18 e 18 e 19. 19. Lucas 4. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os povos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. A apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o inaceitável do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós também podemos ver, né, que Jesus também foi evangelista. Aleluia. Irmã Elizabeth agora vai ler João 10:11, por favor. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós também podemos conferir que Jesus, ele também foi pastor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, aleluia, mas principalmente diácono por excelência, né? Aqui em Mateus 20, 28, aleluia, o apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia. Segundo a Bíblia, aleluia, da palavra-chave, a expressão tomada em forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Aleluias. Aleluia. Agora, o subsídio 2, a gente vai aprender serviços de escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos seus discípulos, um a um. Em João 13, 4 e o 5, está lá, quem quiser conferir. Aleluia. Não há atitude mais conveniente do nosso Senhor Jesus. João 13, comovente. Comovente, sim, obrigada, irmã. Comovente do nosso Senhor, como o relato dos lavar os pés, né? Demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Aleluia. Está lá em João 13, 12 e 17. Os discípulos é um serviçal, subtópico 3 aqui embaixo. O discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque à direita e à esquerda de Jesus, quando da implantação do seu reino. Está em Mateus 19. Vamos ler esse, né? Mateus 19. Marcos 10, 35. Obrigada, irmãos. Marcos 10, 35. Aleluias. 35 ao 37, diz assim: E aproximou-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele lhe disse: Que queres que eu vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória
nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda? Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra a sua resposta a eles. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja. Aqui é bem claro quando diz que os discípulos, quando eles falaram pedindo a Jesus para sentar um do lado da direita e outro da esquerda, aleluia, é como aquilo que a gente já leu no começo. Pensou que já subiu de cargo, porque era um diácono, porque servia, né? Mas aqui, o serviço, o discípulo é um serviçal, né? A gente aqui não está aqui servindo para ganhar nada aqui material. Nada. O Senhor, é Ele que dá as bênçãos, é Ele que concede. Você tem que trabalhar aqui porque você automaticamente você ama o Senhor. Amém. Você entendeu isso? O Senhor te chamou para ser um diaconia. Diaconia, como a gente aprendeu, é para fazer tudo. Entendeu? Na casa do Senhor. Não precisa ser consagrado para trabalhar o Senhor na igreja, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui, né, ele fala mais temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra a sua resposta a eles. Entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muito. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia manda a gente ser igual ao Senhor, né? Em tudo que a gente faz, a gente procura ser igual a Jesus. Porque Jesus, ele veio, né? Ele veio na terra, ele era Deus, mas ele se tornou homem. Aleluia, ele se entregou, ele foi diácono, ele foi pastor, ele foi evangelista, né? Ele foi todas essas coisas. E aqui diz, ó, que ele, em Mateus 10, Marcos 10, 43 a 45, está falando, né? Que ele veio para servir e ainda dar vida por amor de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que a gente aprendeu com esse síntese do tópico 1? A diaconia de Cristo está centralizada na disponibilidade em servir o próximo. Aleluias. Está tudo bem aí? Está entendendo? Amém. Então, vamos para a segunda parte, né? A instituição dos diáconos. Agora a gente vai aprender um pouco, né? Aleluia. Capítulo 1, subtópico 1. O conceito da função. A palavra diácono, segundo o dicionário Vine, refere-se àquele que presta trabalho voluntário, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. Né? A gente aqui está vendo, né, que trabalho voluntário, os escravos, né, significa tudo isso, servir, limpar, trabalhar, socorrer, né, vai ali. E isso tudo, ajudar o pastor, ajudar os líderes, está ali em obra na casa do Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Aleluia. Os exemplos dos cristãos domésticos, dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca, em especial, a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada ao diácono é doulos. Esta se refere a um serviço ou um escravo. Aleluia, Mateus 13, 27. Portanto, a ideia preponderante
que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministério. O servo ou o assistente para alguém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A origem do diaconato. A bênção, aleluia. Problema e reivindicação. São palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em um Novo Testamento. A bênção foi extraordinária. Crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega. Em Atos 6:1 a gente pode conferir. Era o problema, a reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas, né? Se o pastor Lucas puder abrir Atos 6:1 para a gente conferir um pouco como é que se deu a origem do diácono. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Atos 6:1. Isso. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias de alimentos. Continua? Sim. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolho entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e passaremos a eles esta tarefa, e nós dedicaremos a oração e o ministério da palavra. Amém. Aleluia. A gente pode ver ali, né, que a origem do diaconato, ela foi a necessidade que a igreja teve de separar as coisas, de ter alguém especialmente para tipos de obras diferentes na igreja, né? Porque ali, como a gente vai ver, o irmão está falando ali, para que não, eles tinham que parar de servir para fazer uma outra coisa. Isso não era correto. Então, daí, foi devido aos problemas, a necessidade da igreja, foi que surgiu a origem do diaconato. Aleluia. E era o problema, a reivindicação por ser vista na manifestação verbal, aqui, aleluia, desta viúva aqui, sentindo-se injustiçada pelo que eles interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram suas assistências, né? A gente vê aqui as viúvas, elas que também começaram esse movimento, né, de rebelião, de buscar a justiça, se sentirem injustiçadas, porque era de fala grega, outra de fala hebraica, e isso aí também foi que surgiu, que deu mais força para essa bênção, né, que é a diaconia, separa todas as coisas na casa do Senhor. Aleluias. Aí também, né, a dar assistência a essas mulheres, né, elas reivindicaram e elas foram realmente assistidas, né, todas elas. E pelo que eu vejo aqui, o Senhor ele está chamando a atenção assim também para a gente não fazer acepção de pessoas, porque aqui, como era uma de fala judia e outra de fala grega, isso também dava problema, né, no geral. O sintópico 3 diz assim: a escolha dos diáconos. A gente agora vai aprender um pouco da escolha, né, do diácono. Eita. Para resolver o impasse, orando e impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão étnica e social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja, não se perder em permanentes
desentendimentos. O objetivo era estimular a resolver a questão, conhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolveram uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o sintópico 2, né? O síntese do tópico 2, a gente aprendeu sobre a gente aprendemos sobre a origem da diaconia, né? Todo como começou a história lá atrás. Eu fiquei muito interessante essa semana porque eu ainda não tinha parado para estudar sobre isso, né? Muitas vezes a gente está ali no dia a dia, a gente lê, né? Mas a gente, quando se aprofunda mesmo ali em estudo, a gente começa a ver, né? E foi muito interessante. Aleluia. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, ele descreve, né, a instituição do ministério de diácono. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguma pergunta? Amém. Aleluia. Comunhão quebrada. A comunidade escolhe 7 diáconos. Esse é o próximo. Vamos ler agora o tópico 3. Aleluias. O perfil e a função do diácono. Qualificação do diácono. As qualificações do diácono, descrita no livro de Atos e na primeira carta aos Timóteos, revelam que em nada elas diferem da atribuição ética exigida dos bispos. 1 Timóteo e Tito também está falando sobre isso. O caráter moral. Vamos aprender agora sobre o caráter moral do cristão. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre, como a gente já aprendeu isso no subtópico 1. Aleluias, línguas dobres. Neles, isto é, a sua palavra deve ser sim, sim e não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida, pois sua função é exatamente a de executar trabalho administrativo da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Aleluia. Aqui é bem claro quando ele fala, né? Tem pessoas que são avarentas, não podem trabalhar com dinheiro, né? E aqui ele fala bem claro, e isso tudo aqui está na Bíblia, a gente também pode conferir, que essa pessoa não pode ter ganância com dinheiro. Tem pessoas que a gente confia, é o dinheiro da igreja, mas essa pessoa é tão ganancioso e não tem temor a Deus. Essa pessoa acaba que tira do dinheiro da igreja. Ah, ninguém está vendo não, mas Deus está vendo, né? Ele sonda e conhece nosso coração, né? Isso é pessoa avarenta. E aqui ele está falando bem claro, o estudo, que esse tipo de pessoas não pode ser ungida a esse ministério. Porque a gente sabe, se consagrar essa pessoa, a gente vai ter problema na igreja mais tarde. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluias. Aleluias. Ali foi o caráter moral. A gente agora vai aprender, na parte B, o caráter espiritual, que está também em 1 Timóteo, no capítulo 3. Uma Benede pode abrir? 1 Timóteo 3, 9 ao 10. Aleluias. Capítulo 3. 1 Timóteo 3, Guardando o 9. mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ter a plena convicção do que é crer no Evangelho, né? Aleluia. O diácono guarda a revelação de Deus,
que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Né? Aqui ele está falando nos dois. Né? Por isso que, né, que temos que ser melhor que ninguém, mas que, independente até ser consagrado ou não, a vida cristã, a fidelidade a Deus. Né? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Isso também, você vê aqui, né, como foram escolhidos também os diáconos. Caráter moral, caráter espiritual, todo esse requisito todo, né, para consagrar uma pessoa. Agora vamos aprender o caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e um bom pai. Ao exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos, como com seu lar, amar suas esposas, com amor sacrificial. Devem respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. O serviço do diácono e a sua família revelará como ele servirá a igreja local. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o segundo sintoma. A função dos diáconos em Atos. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja. Do primeiro século, a função do diácono era fundamental de caráter social. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A função dos diáconos hoje. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local, através das orientações do seu pastor, em atividade ligadas à visitar os enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto. Aleluia. Aqui o irmão Beto faz, né? O irmão Isaac, eles também estão sempre ali na porta, cuidando, recebendo as pessoas e também como um cuidado mesmo no geral, né? Porque no Brasil as igrejas são abertas assim e acontece muita coisa, né? Que os bandidos, eles fazem alguma coisa e correm para dentro da igreja, né? Aqui, graças a Deus, isso não é ouvido, não. Mas no Brasil, por isso que também fala aqui muito da segurança, aqui no geral. Por isso também que tem porteiro, tudo isso, para fazer todo esse serviço. Aleluias, da igreja local. Também acontece nos glórias. Sim. E agora eles fecham as igrejas mais cedo. Eu tenho que fechar, não, né? Porque lá está toda a noite. Porque vão assaltar e às vezes nem respeitam os mortos. Isso. Assaltam e fazem violência com os mortos, não há respeito. Como casos que eu ouvi dizer que eu fiquei chocada, não? Sim. Não se faz, não? Há que respeitar os mortos também. No Brasil também, estava havendo culto e tinha um diácono na porta e uma criança estava ali, um homem passou na rua louco, pegou a criança e saiu correndo. Só que, graças a Deus, o diácono estava ali, correu, menino, parou o culto todo, foi a maior confusão. Mas, se aquele diácono estivesse ali observando a porta, aquele homem tinha sumido com aquela criança, e todo mundo correu atrás e conseguiram pegar. Isso também, né, é uma função dos diáconos, assim, também, por isso, fazer a segurança da nossa igreja, também, né, de cada igreja. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A fundação dos diáconos hoje. Está no capítulo... No 3, agora.
Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local, através das orientações do pastor. Essa a gente já vimos. Ligado, sim. Aí eu parei aqui quando a gente foi do dízimo da oferta. Isso. Aí está aqui. Para o perfil e a função, o síntese do tópico 3, a gente aprendeu também, né, sobre a função dos diáconos. A função dos diáconos hoje, né, que é várias coisas que estão relacionadas. Então, vamos ver aqui um pouco. Lucas, ele declara como é feita a escolha dos 7 homens. Mas a congregação, como um todo, vê a sensatez da proposta do apóstolo e participa na escolha dos 7 diáconos. A qualificação básica espiritual é espiritualidade, mas eles devem ser distintos de 2 maneiras. Eles têm de ser cheios do Espírito Santo e, em vez de ser meros bons administradores. Aleluias. Aqui fala, né, a escolha não é só de pessoas assim que administram bem o serviço na igreja de diácono, mas também ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, porque se não for Deus na nossa vida, a gente não consegue fazer nada. Você pode estudar. Aleluia. A gente vê muitas coisas assim no Brasil. Pessoas ali que são muito inteligentes, capacitados, teologia daqui, teologia dali, tudo, mas sem a presença de Deus, eles não fazem nada. É isso que a gente tem que ter a mera convicção. Sem Deus, a gente não faz nada. Por isso que ele aqui está falando que tem que ser cheios do Espírito Santo, né? Em vez de ser meros bons administradores. Eu acredito que deve ser a primeira ponto que a pessoa tem que olhar é justamente isso, se a pessoa está realmente envolvida ali com o Espírito Santo, se ela tem essa aproximação com o Espírito Santo, porque quando escolheram aqui Estevão foi um dos escolhidos, né? E a palavra diz no versículo 5 do capítulo 6, diz que Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? Que para estar na obra do Senhor, nós precisamos estar bem ligadinho ali com Deus, né? Para ter desejo de estar com Ele, ter desejo de fazer a sua vontade, porque se uma pessoa que não tem o desejo de estar na presença de Deus, não vai fazer a sua obra com o coração, que precisamos fazer por amor, porque o Senhor nos chamou, como já foi dito logo no princípio, que a gente tem que fazer isso com o nosso coração, é voluntário, né? Uma coisa assim, vindo de nós. Isso. Amém, irmã Fábia. É assim mesmo. Aqui, ó, o gerente de recursos, né? Ele fala aqui que não precisa ser, tem que ser, porque a gente olha assim muito, né? Não sei, como eu falo, não aqui, mas no Brasil, pessoas ali que fazem faculdade, pessoas ali, sabe, professores com um nível um pouco mais alto, que são pessoas que estão ali à frente do trabalho, né? E Jesus, ele chamou cada um de nós, né? Às vezes você olha assim, por que eu? Mas é o Senhor, com o Espírito Santo do Senhor e estudando a palavra, então você vai chegar onde Deus quer que você chegue, não importa, até no meio de homens grandes, porque é o Senhor, Ele é assim, Ele é fiel. Ele não está buscando famoso, ele não está buscando gente, ele está buscando coração quebrantado, coração de verdadeiros adoradores. Quando você tem esse coração, você é humilde, você quer servir, né? Por mais que a gente seja falhos, né? Mas você quer servir, você quer estar ali, você quer estar presente, você quer socorrer. Aleluias. Você erra, mas você se arrepende. Todas essas coisas estão envolvidas nesse Espírito que o Senhor busca aqui. Ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E o Senhor diz também no capítulo de 1 de Coríntios, não é? Capítulo de 1 de Coríntios, verso 27, que o Senhor nos diz que Ele escolhe as coisas loucas do mundo, as improváveis, para confundir as que são, né? As coisas fracas para confundir as que, né? E é Deus que faz, é Deus que capacita, é Ele que construi. Porque se Deus não fizer, a gente pode fazer o que a gente quiser. Não vai adiantar. Isso. Porque Deus é o dono da obra. Amém.
Aqui está falando as qualificações, exige que sejam capacitados pelo Espírito Santo, como a gente já leu, né, na ordem dos discípulos, no dia de Pentecoste, quer dizer, eles devem ter o poder de uma fé que faz milagre, né? Aqui ele está falando sobre tudo isso. Claro que a gente tem que continuar buscando essa fé. Amém. Aleluias. Eu creio que a gente chega lá, em nome de Jesus. Eles também têm de ser cheios de sabedoria, complementar os atos de poder estar o discurso inspirado pelo Espírito. Os diáconos têm de ser poderosos em obras e palavras, como pessoas competentes e maduras, que são inspiradas pelo Espírito. Elas têm de ter bom senso prático e serem capazes de lidar com delicados problemas de propriedade. Seu ministério inclui negócios empresariais e administração de ajuda para os necessitados, mas também deve ser espiritual e carismático. Eles devem exercer quaisquer dons espirituais que Deus lhes concedeu. Está vendo aqui? Ele fala bem claro, né? Que as pessoas, ela tem que ser carismática. Como é que o pastor vai me consagrar? Eu estou ali uma pessoa, meu Deus, misericórdia, bom dia. E quando dá um bom dia, né? Pessoas sem empatia, né? Pessoas arrogantes, prepotentes, orgulhosas, né? Aqui ele fala sobre tudo isso. A gente tem que ser carismático, né? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E entre os 7 homens escolhidos para servir como diácono, Estevão e Felipe é o único dos nobres quem Lucas apresenta detalhes. Felipe se destaca como pregador carismático, a gente pode conferir também, só que agora a hora já avançou. Mas está lá, né? Em Atos 8:4. Aleluia. Ele é o primeiro a fundar a igreja entre os samaritanos. Estevão é descrito como um homem cheio de fé. Aleluia. Sem dúvida, significando a fé que faz milagre. Ele faz prodígio e grandes sinais entre o povo. E os seus oponentes não sabem como lidar com a pregação que ele faz. Aleluia. Um homem cheio de fé, né? Um homem cheio de milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O ministério dos diáconos carismáticos, os quais se estendem muito além das preocupações práticas do dia a dia da igreja. A ordenação dos 7 diáconos fornece bom modelo para ministrar as minorias da igreja. Como na igreja primitiva, devemos nos preocupar com o modo como as minorias, os pobres e as viúvas, os órfãos e as pessoas de diferentes origens raciais são tratadas semelhante às viúvas crentes de fala grega. Tais pessoas são indefesas e suas necessidades podem ser negligenciadas. Cada congregação deve ter um programa próprio para ministrar aos que estão em desvantagem e às minorias, e entregar este ministério àqueles que são espiritualmente dotados e compromissados aos cuidados dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja. Está tudo bem aí? Estão aprendendo? Amém. Tá tendo alguma dificuldade, me fala. Então, vamos concluir, né? Aleluias. Conclusão. O diácono foi instituído pelos apóstolos de Cristo. Quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais, que foi o caso das viúvas, né? Que demandavam atenção e cuidado. Hoje os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes e a liderança da igreja local deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois, no sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, né? Hoje aprendemos isso, né? Que
o significado da diaconia é o ministério, né? É o ministério e o serviço, servir ao Senhor, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, agradeço a todos, Jesus abençoe.